Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 3. Para que uma fábula seja bela, é portanto necessário que ela se proponha um fim único e não duplo, como alguns pretendem. Ela deve oferecer a mudança, não da infelicidade para a felicidade, mas, pelo contrário, da felicidade para o infortúnio, e isto não em consequência da perversidade da personagem, mas por causa de algum erro grave. Arthurs. Poética. Capítulo 1. O corpo tinha sido encontrado num campo, à beira do Paradise. Era uma terra comunal medieval, da qual fazendeiros conservaram antigos direitos de pastagem, e um deles, ao soltar o rebanho de vacas para pastar naquela manhã, havia feito a terrível descoberta. Mariana não via a hora de chegar lá. Apesar dos protestos furiosos de Zoe, Mariana não permitiu que ela a acompanhasse. Estava determinada a proteger Zoe o máximo possível de qualquer experiência desagradável. E isso, sem dúvida, seria. Sendo assim, ela se pôs a caminho com Fred. Ele se valeu do mapa no celular para guiá-los até o campo. Enquanto andavam à margem do rio, passando pelas faculdades e pelo prado, Mariana sentiu o cheiro da grama, da terra e das árvores, e foi transportada para aquele primeiro outono, tantos anos atrás, quando chegou à Inglaterra, tendo trocado o calor úmido da Grécia pelos céus cinzentos e pela relva molhada da Anglia Oriental. Desde então, a zona rural da Inglaterra jamais tinha deixado de despertar o ânimo de Mariana, até hoje. Hoje ela não sentia ânimo nenhum, só um pavor aterrorizante. Esses campos e prados que ela amava, essas trilhas que percorrera com Sebastian, estariam para sempre manchados. Não eram mais sinônimo de amor e felicidade. De agora em diante, significariam apenas sangue e morte. Andaram quase o tempo todo em silêncio. Após cerca de 20 minutos, Fred indicou o local à frente. Ali está. À frente deles havia um campo. À entrada dele via-se uma fileira de carros, viaturas da polícia, vans da imprensa, estacionados um atrás do outro ao longo da estradinha de terra. Mariana e Fred passaram dos carros até chegar à faixa de isolamento da polícia, onde vários policiais mantinham a imprensa afastada. Havia um pequeno ajuntamento de curiosos. Mariana olhou brevemente para esse grupo e se lembrou de repente da multidão macabra que havia se juntado na praia para ver o corpo de Sebastian sendo retirado da água. Lembrava-se daqueles rostos, expressões de preocupação mascarando uma empolgação lasciva. Deus, como os detestara, e agora, vendo as mesmas expressões, ficou nauseada. Vem, disse ela. Vamos lá. Mas Fred não se mexeu. Parecia meio indeciso. Aonde nós vamos? Mariana apontou para além da faixa de isolamento. Para lá. Como vamos entrar? Eles vão ver a gente. Mariana olhou em volta. Que tal você ir até lá para distraí-los? E me dar a chance de passar sem ser vista? Tudo bem. Posso fazer isso. Você não se importa se não for comigo? Fred balançou a cabeça. Evitou olhar nos olhos dela. Para ser sincero, sou um pouco sensível quando se trata de sangue, cadáveres e coisas assim. Prefiro esperar aqui. Tá. Não vou demorar. Boa sorte. Para você também. Ele precisou de um segundo para tomar coragem. Então foi até os policiais. Começou a conversar com eles, fazendo perguntas, e Mariana aproveitou a chance. Ela foi até a faixa, levantou-a e passou por baixo. Então esticou o corpo e continuou a andar. Mas, poucos passos depois, ouviu uma voz. Ei! O que você está fazendo? Mariana se virou. Um policial vinha atrás dela. Parada. Quem é você? Antes que Mariana pudesse responder, foram interrompidos por Julian. Ele surgiu de trás de uma tenda forense e acenou para o policial. Está tudo certo. Ela está comigo. É uma colega de profissão. O policial olhou meio desconfiado para Mariana, mas se afastou. Mariana ouviu ir embora e se virou para Julian. Obrigada. Julian sorriu. Você não desiste fácil, né? Gosto disso. Vamos torcer para não dar de cara com o inspetor. Piscou para ela. Quer dar uma olhada? O patologista é um velho amigo meu. Eles andaram até a tenda. O patologista estava de pé diante dela, digitando no celular. Era um homem com seus 40 anos, alto, completamente careca, de intensos olhos azuis. Cuba, disse Julian. Eu trouxe uma colega. Tudo bem? Tudo bem. Cuba olhou de relance para Mariana. Falava com um leve sotaque polonês. Já vou avisando que não é uma visão agradável. Pior que da última vez. Com a mão enluvada, fez um gesto indicando a parte de trás da tenda. Mariana respirou fundo e fez a volta. E lá estava. A coisa mais terrível que Mariana tinha visto na vida. Teve medo de olhar. Não parecia real. O corpo de uma jovem,
ou os restos mortais de um corpo, espalhados na grama. O torso tinha sido retalhado de tal maneira que ficou irreconhecível. O que sobrou foi uma mistura de sangue e vísceras, lama e terra. A cabeça estava intocada, e os olhos estavam arregalados, vendo e não vendo, nesse olhar, uma trajetória que levava ao esquecimento. Mariana se fixou nos olhos, incapaz de desviar o rosto, paralisada diante desse olhar de Medusa, com o poder de petrificar mesmo depois da morte. Uma frase de A Duquesa de Malfilho ocorreu: cubram seu rosto, meus olhos se ofuscam. Ela morreu jovem. Morreu jovem, de fato. Jovem demais. Tinha apenas 20 anos. Seu aniversário seria na semana seguinte. Ela estava cuidando dos preparativos para a festa. Mariana sabia disso porque logo a reconheceu. Era a Verônica. Capítulo 2. Mariana começou a andar para longe do corpo. Estava enjoada. Precisava estabelecer uma distância entre si mesma e o que tinha visto. Queria se afastar, mas sabia que não tinha como fugir. Aquele era o tipo de visão que a assombraria até o fim dos seus dias. O sangue, a cabeça, os olhos arregalados. Pensou. Para de pensar. Continuou andando até chegar a uma cerca frágil de madeira, que fazia uma divisa entre esse campo e o seguinte. A cerca parecia instável e prestes a cair. Mariana se apoiou nela, um suporte frágil, mas melhor que nada. Você está bem? Julian surgiu ao lado dela. Olhou para Mariana, preocupado. Ela fez que sim com a cabeça, e se deu conta de que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Secou-as com as mãos, constrangida. Estou bem. Quando se vê muitas cenas de crime como eu, a gente se acostuma. Se quer saber, acho você corajosa. Mariana balançou a cabeça. Não sou mesmo. E você tem razão a respeito de Conrad Elis. Ele estava preso na hora do assassinato, então isso acaba com a suspeita sobre ele. Julian olhou de relance para Cuba, que se aproximava. A menos que você não ache que elas foram mortas pela mesma pessoa. Cuba balançou a cabeça, tirando do bolso um cigarro eletrônico. Não, é o mesmo cara. O mesmo modus operandi. Contei 22 facadas. Ele deu uma tragada e exalou nuvens de fumaça. Mariana o fitou. Tinha uma coisa na mão dela. O que era? Ah, você percebeu? Um mapinha. Foi o que eu pensei. Que estranho. Julian olhou para ela. Estranho por quê? Mariana deu de ombros. É que não tem pinheiros por aqui. Ela refletiu por um segundo. Estava me perguntando se existe um registro de tudo que foi encontrado junto ao corpo de Tara. Curioso você dizer isso, disse Cuba. A mesma coisa me ocorreu. Então verifiquei. Uma pinha também foi encontrada com o corpo de Tara. Uma pinha? Perguntou Julian. Que interessante. Deve ter algum significado para ele. Mas qual seria? Eu me pergunto. Assim que ele disse isso, Mariana se lembrou de repente de um dos slides que o professor Fosca exibiu durante o seminário sobre Eleusis, um relevo em mármore de uma pinha. Sim, pensou. Tem um significado. Julian olhava em volta, frustrado. Balançou a cabeça. Como é que ele faz isso? Mata a céu aberto e desaparece, coberto de sangue, sem deixar testemunhas, nenhuma arma do crime, nenhuma evidência, nada. Só um vislumbre do inferno, disse Cuba. Mas você se engana sobre o sangue. Ele não estaria necessariamente coberto de sangue. Afinal de contas, as facadas aconteceram post-mortem. O quê? Mariana arregalou os olhos. Como assim? Exatamente isso. Primeiro ele corta o pescoço. Tem certeza? Ah, sim. Cuba assentiu com a cabeça. Em ambos os casos, a causa da morte foi uma incisão profunda, rompendo os tecidos até o osso do pescoço. A morte deve ter sido instantânea. Considerando a profundidade do ferimento, suspeito que ele ataque pelas costas. Se me permite. Ele deu um passo atrás de Julian e demonstrou com elegância, usando o cigarro eletrônico como se fosse uma faca. Mariana estremeceu ao vê-lo fingir que cortava o pescoço de Julian. Viu? O jato da artéria vai para frente. Então, deitando o corpo no chão, durante o esfaqueamento, o sangue vaza para baixo, para dentro da terra. Desse modo ele não ficaria com vestígios de sangue. Mariana balançou a cabeça. Mas, isso não faz o menor sentido. Por que não? Porque isso não é cólera. Não é perder o controle. Não é fúria. Cuba meneou a cabeça. Não. O oposto. Ele é muito calmo, controlado, como se desempenhasse um tipo de dança. É muito preciso. É ritualistics. Procurou a palavra correta. Ritualístico. É isso. Ritualístico. Mariana olhou fixamente para ele, enquanto uma série de imagens passava rapidamente por sua mente. Edward Fosca no palco, discursando sobre ritos religiosos. O cartão postal no quarto de Tara, com o antigo oráculo grego exigindo sacrifício. E no fundo da sua mente, a lembrança permanente de um céu azul, com sol intenso, e um templo em ruínas dedicado a uma deusa vingativa. Havia um detalhe sobre o qual ela precisava refletir. Mas, antes que pudesse pressionar mais Cuba, ouviu uma voz vindo de trás. O que está acontecendo aqui? Todos se viraram. O inspetor-chefe Sangue estava parado bem ali. Não parecia satisfeito. Capítulo 3. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Sanga, franzindo a testa. Julian se adiantou. A Mariana está comigo. Imaginei que ela pudesse ter algum tipo de insight. E ela tem sido muito útil.
Sanga desenroscou a tampa da garrafa térmica, apoiou-a precariamente na estaca da cerca e se serviu de um pouco de chá. Parecia cansado, pensou Mariana, não invejava o emprego dele. O escopo da investigação tinha redobrado, e ele perderá o único suspeito. Ela receava complicar tudo, mas não tinha opção. Inspetor-chefe, disse ela, o senhor está ciente de que a vítima é Verônica Drake? Ela era aluna do St. Christopher's. O inspetor lhe dirigiu um olhar de desânimo. Tem certeza? Mariana fez que sim. E o senhor também está ciente de que o professor Fosca dava aula para as duas vítimas? Elas faziam parte do seu grupo especial. Que grupo especial? No meu entender, o senhor deveria perguntar isso a ele. O inspetor Sanga tomou todo o chá antes de falar. Entendo. Mais alguma dica, Mariana? Mariana não gostou do tom dele, mas sorriu com educação. Por enquanto é só isso. Sanga derramou no chão um restinho de chá. Sacudiu a tampa e a enroscou de volta na garrafa térmica. Já pedi a você uma vez que não se intrometesse na minha investigação. Então, vou botar os pingos nos is. Se eu pegar você invadindo outra cena de crime, eu mesmo vou prendê-la. Certo. Mariana abriu a boca para responder. Mas Julian falou antes. Perdão. Isso não vai se repetir. Vamos, Mariana. Ele afastou uma Mariana relutante dos demais, levando-a de volta à faixa de isolamento. Acho que o Sanga está chateado com você, disse Julian. Se eu fosse você, ficaria longe dele. Ele morde muito mais do que ladra. Piscou para ela. Não se preocupe. Vou manter você informada sobre qualquer desdobramento. Obrigada. Julian sorriu. Onde você está hospedada? Eles me alojaram num hotel perto da estação. Estou hospedada na faculdade. Muito bom. Que tal uma cerveja hoje à noite? A gente pode botar o papo em dia. Mariana fez que não com a cabeça. Não. Sinto muito. Não posso. Ah, por que não? Julian sorriu para ela, mas depois seguiu seu olhar, e viu que ela olhava para Fred, que acenava para Mariana do outro lado da faixa. Ah, Julian franziu a testa. Vejo que você já tem planos. O quê? Mariana balançou a cabeça. Não. Ele é só um amigo. Da Zoe. Lógico. Julian abriu um sorriso incrédulo. Sem problemas. A gente se vê por aí, Mariana. Julian pareceu um tanto contrariado. Virou-se e foi embora. Mariana também estava contrariada, mas consigo mesma. Passou por baixo da faixa e foi na direção de Fred. Sentia-se cada vez mais irritada. Por que precisou contar aquela mentira boba? Que Fred era amigo da Zoe. Mariana não era culpada de coisa nenhuma. Não tinha o que esconder. Então, por que mentir? A não ser, obviamente, que não estivesse sendo sincera consigo mesma quanto a seus sentimentos por Fred. Seria possível isso? Em caso afirmativo, esse era um pensamento profundamente enervante. Que outras mentiras estava contando para si mesma? Capítulo 4. Quando foi divulgada a notícia de que uma segunda aluna do St. Christopher's College tinha sido assassinada, e que era filha de um senador dos Estados Unidos, a história foi destaque mundo afora. O senador Drake embarcou no primeiro voo de Washington, acompanhado da esposa, perseguido pela mídia norte-americana e seguido pelo restante da imprensa mundial, que chegou ao St. Christopher's em questão de horas. Aos olhos de Mariana, a cena lembrava um cerco medieval. Hordas invasoras de jornalistas e cinegrafistas contidos por uma barreira frágil, vários policiais fardados e alguns B10 da faculdade. O Sr. Morris estava à frente, as mangas arregaçadas, pronto para defender a faculdade com unhas e dentes. Um amplo acampamento de imprensa foi montado na calçada em frente ao portão principal e se espalhou até a Kings Parade, onde fileiras de vans de transmissão por satélite estavam estacionadas. Uma barraca especial da imprensa foi armada à margem do rio, onde o senador Drake e sua esposa concederam uma entrevista à televisão, fazendo um apelo comovente por qualquer informação que conduzisse à captura do assassino de sua filha. Por solicitação do senador Drake, a Scotland Yard se envolveu no caso. Agentes suplementares da polícia foram enviados de Londres, e montaram barricadas, fizeram visitas de casa em casa e patrulharam as ruas. O entendimento de que agora lidavam com um assassino em série significava que a cidade toda estava em alerta. Nesse ínterim, Conrad Ellis foi solto, e todas as queixas contra ele foram retiradas. Havia uma tensão no ar. Um monstro armado com uma faca estava entre eles, sem ser notado, espreitando pelas ruas, aparentemente capaz de entrar em ação e desaparecer na escuridão. A invisibilidade o tornava mais que humano, algo sobrenatural, uma criatura nascida de um mito, um fantasma. Só que Mariana sabia que não se tratava de um fantasma nem de um monstro. Era apenas um homem, e não era digno de ser transformado em mito. Não merecia. Merecia apenas, se ela conseguisse reunir isso em seu coração, pena e medo. As mesmas qualidades, segundo Aristóteles, que constituíam a catarse na tragédia. Bem, Mariana não sabia o suficiente sobre esse maníaco para sentir pena. Mas medo ela sentia. Capítulo 5. Minha mãe sempre dizia que não queria aquela vida para mim. Ela me dizia que um dia iríamos embora, ela e eu. Mas não seria fácil. Não tenho instrução alguma, dizia ela. Saí da escola aos 15 anos. Prometa que você não vai fazer a mesma coisa. Você precisa estudar. É assim que se ganha dinheiro. É assim que se sobrevive, que se mantém seguro. Jamais me esqueci disso. Mais que tudo, eu queria me sentir seguro. Mesmo agora, não me sinto seguro. Porque meu pai era um homem perigoso. Por isso. Depois de umas tantas doses de uísque, uma pequena chama surgia em seus olhos.
Ele queria arrumar uma discussão por tudo. Evitar sua raiva era andar em um campo minado. Eu era melhor nisso que a minha mãe. Melhor em manter as coisas estáveis, em tomar a frente, em manter conversas inofensivas, imaginando o rumo que tomariam, manobrando meu pai, se necessário, afastando de qualquer assunto que poderia provocar a fúria dele. Cedo ou tarde, minha mãe falhava. Fosse por acidente ou de propósito, por masoquismo, ela dizia alguma coisa, fazia alguma coisa, discordava dele, criticava-o, servia para ele algo de que não gostava. Os olhos dele cintilavam. O lábio inferior se abria. Deixava à mostra os dentes. Tarde demais, ela percebia que ele estava enfurecido. Uma mesa era derrubada, um copo, quebrado. Eu ficava olhando, sem condições de defendê-la ou protegê-la, enquanto ela corria para o quarto em busca de refúgio. Em pânico, ela tentava trancar a porta, mas era tarde demais. Com um empurrão ele a abria. E então, não entendo. Por que ela não ia embora? Por que não fazia as nossas malas e me levava na calada da noite? Poderíamos ter saído juntos. Mas ela não fez essa escolha. Por que não? Era medo? Ou não queria admitir que sua família estava certa? Que ela havia cometido um erro terrível e agora voltava correndo para a casa dos pais com o rabo entre as pernas? Ou estava em negação, agarrada à esperança de que tudo ia se ajeitar como num passe de mágica? Talvez fosse isso. Afinal de contas, tinha desenvolvido a habilidade de ignorar o que não queria ver e que estava bem à sua frente. Também aprendi a fazer isso. Aprendi também, desde pequeno, que eu não andava no chão, mas em uma rede estreita de cordas invisíveis, acima do solo. Precisava abrir caminho por ela com cuidado, tentando não escorregar nem cair. Ao que parecia, certos aspectos da minha personalidade eram ofensivos. Eu tinha segredos terríveis a esconder, mesmo que não soubesse quais eram. Mas meu pai sabia. Ele conhecia os meus pecados. E me castigava de acordo. Ele me carregava para o andar de cima. Ele me levava para o banheiro e trancava a porta. E começava. Se o vejo agora, aquele menino assustado, sinto dor ou tristeza? Uma pontada de empatia? Ele não passa de um menino, sem culpa por nenhum dos meus crimes. Ele está aterrorizado, sofrendo. Sinto um segundo de compaixão? Lamento sua provação e tudo o que enfrentou? Não. Não lamento. Bani toda a pena do meu coração. Eu não a mereço. Capítulo 6. Verônica foi vista pela última vez saindo do ensaio de A Duquesa de Malfi no ADC, o Amateur Dramatic Club, Theater, às 6 horas. Depois, desapareceu, como num passe de mágica, até seu corpo ser encontrado no dia seguinte. Como isso era possível? Como o assassino surgiu do nada, sequestrou-a à luz do dia e não deixou testemunhas e nenhum vestígio? Mariana chegou a uma só conclusão. Verônica o seguiu de bom grado. Ela foi ao encontro da morte, por livre e espontânea vontade, porque conhecia e confiava no homem que a levou até lá. Na manhã seguinte, Mariana decidiu dar uma olhada no local onde Verônica foi vista pela última vez. Então se dirigiu ao ADC Theater, na Park Street. O teatro era, originalmente, uma antiga estalagem, reformada mais tarde, em 1850. O logo era pintado acima da entrada em letras pretas. Um painel grande exibia um cartaz da próxima produção, A Duquesa de Malfi, que Mariana agora supunha que não se realizaria, considerando que Verônica representava o papel da duquesa. Ela se dirigiu à porta principal. Tentou abri-la. Estava trancada. Não havia luzes acesas no saguão. Pensou por um instante. Então se virou e dobrou a esquina, seguindo para a face lateral do prédio. 2 portões grandes e pretos de ferro forjado delimitavam um pátio, que outrora abrigara os estábulos. Mariana tentou abrir o portão, e estava destrancado. Foi aberto com facilidade. Então ela entrou no pátio. Lá estava a porta de acesso ao palco. Foi até lá e tentou abri-la, mas estava trancada. Ficou desanimada e prestes a desistir, quando um pensamento lhe ocorreu. Olhou para a saída de emergência. Uma escada em espiral que dava acesso ao bar do teatro no andar superior. Quando Mariana era estudante, o bar do ADC era conhecido por ficar aberto até tarde. Ela e Sebastian iam até lá às vezes para uma saideira nas noites de sábado e ficavam dançando ou se beijando bêbados no bar. Ela começou a subir os degraus, dando voltas até chegar ao topo, onde deparou com a saída de emergência. Sem muita esperança, Mariana esticou o braço e puxou a maçaneta. Para sua surpresa, a porta se abriu. Ela se deteve por um instante. E entrou. Capítulo 7. O bar do ADC era antiquado. Tinha banquetas forradas de veludo e cheirava cerveja e fumaça de cigarro. As luzes estavam apagadas. O ambiente era melancólico, sombrio, e Mariana se distraiu por um instante vendo um casal de fantasmas se beijando no bar. Então uma pancada barulhenta sobressaltou. Outra pancada. Parecia que o prédio inteiro tinha sacudido. Mariana decidiu verificar. Vinha do andar de baixo. Ela saiu do bar e foi mais para o interior do prédio. Tentando fazer o mínimo de barulho, desceu a escada central. Outra pancada. Parecia vir do próprio auditório. Ela parou na base da escada para prestar atenção. Mas houve apenas silêncio. Ela se esgueirou até as portas do auditório. Abriu-as ligeiramente e olhou para o interior. O auditório parecia vazio. O cenário para a Duquesa de Malfi estava no palco. A visão aterrorizante de uma prisão no estilo expressionista alemão, com paredes tortas e barras estendidas em ângulos distorcidos. E, no palco, havia um jovem. Estava sem camisa e suava em bicas.
Parecia disposto a demolir todo o cenário com um martelo. A violência das suas ações era alarmante. Com cautela, Mariana percorreu o corredor, passando por cada fileira de cadeiras vermelhas vazias, até chegar ao palco. Ele não notou a sua presença até ela estar logo abaixo dele. Ele tinha aproximadamente 1,80 m de altura, cabelos curtos e pretos e barba por fazer. Não devia ter mais de 21 anos, mas o rosto não era jovial nem amigável. Quem é você? Perguntou. Encarando-a, Mariana resolveu mentir. Sou psicoterapeuta. Estou trabalhando com a polícia. Ah, sei. Eles acabaram de passar aqui. Certo. Mariana reconheceu o sotaque. Você é grego. Por quê? Ele olhou para ela com interesse. Você é? Interessante o fato de que, por uma fração de segundo, ela teve o instinto de mentir. Por algum motivo, não queria que ele soubesse nada a seu respeito. Mas conseguiria obter mais informações se demonstrasse alguma afinidade. Meu pai era grego e minha mãe, inglesa, disse com um leve sorriso. Então disse, em grego, fui criada em Atenas. Ele demonstrou satisfação ao ouvir isso. Pareceu ter se acalmado, e sua raiva abrandou um pouco. E eu sou de Tessalônica. Prazer em conhecê-la. Sorriu, mostrando os dentes. Eram afiados, como uma navalha. Me deixa te ajudar a subir. Então, com um movimento repentino, impetuoso, ele esticou o braço para baixo e a puxou com facilidade, colocando-a no palco. Ela aterrissou um pouco sem equilíbrio. Obrigada. Sou Nikos. Nikos Kouris. E o seu nome? Mariana. Você é estudante? Sim. Nikos assentiu. Sou responsável por isto aqui. Gesticulou para o cenário arruinado à sua volta. Sou o diretor. Você está olhando para a destruição das minhas ambições teatrais. Ele deu uma risada falsa. A apresentação foi cancelada. Por causa da Verônica. Nikos franziu a testa. Um agente viria de Londres para assistir. Trabalhei o verão inteiro, planejando. Para nada. Ele puxou parte da parede para baixo com violência. Ela caiu com um estrondo que fez o chão estremecer. Mariana o observava atentamente. Tudo nele era raiva. Uma raiva mal contida, como se ele fosse perder o controle a qualquer momento, atacar tudo que aparecesse pela frente, e atingi-la em vez do cenário. Ele a deixou bastante assustada. Eu estava imaginando, disse ela, se poderia fazer algumas perguntas a você sobre a Verônica. O que tem ela? Queria saber quando foi a última vez que você a viu? No ensaio geral. Fiz algumas críticas. Ela não gostou. Era uma atriz bem medíocre, se quer saber. Nem de longe tão talentosa como pensava. Entendo. E como estava o humor dela? Depois que fiz as críticas. Nada bom. Ele sorriu, exibindo os dentes. A que horas ela saiu? Você se lembra? Por volta das 6, eu diria. Ela falou para onde estava indo? Não. Nikos balançou a cabeça. Mas acho que ia se encontrar com o professor. Sua atenção foi desviada, e ele passou a empilhar algumas cadeiras. Mariana observou, sentindo o coração bater mais rápido. Quando falou, parecia estar um pouco ofegante. O professor? É. Nikos deu de ombros. Não lembro o nome. Ele veio para assistir ao ensaio geral. Como ele era? Você pode descrevê-lo? Nikos pensou por um instante. Alto. Barbudo. Americano. Deu uma olhada no relógio. O que mais você quer saber? Porque estou ocupado. É só isso. Obrigada. Mas posso dar uma olhada no camarim? Sabe se a Verônica deixou alguma coisa lá? Acho que não. A polícia levou tudo. Não tinha muita coisa. Mesmo assim eu gostaria de ver. Se não tiver nenhum problema. Vai em frente. Ele apontou para os bastidores. Descendo a escada, à esquerda. Obrigada. Nikos a encarou por um segundo, como se ponderasse. Mas não falou nada. Mariana foi depressa até os bastidores. Estava escuro, e seus olhos levaram alguns segundos para se adaptar. Alguma coisa fez com que ela olhasse para trás, para o palco, e viu o rosto de Nikos, contorcido de raiva, enquanto ele arrancava o cenário. Ele odeia o fato de não conseguir o que quer, pensou ela. Havia muita raiva naquele jovem. Ela ficou feliz de se afastar dele. Mariana se virou, desceu depressa os degraus estreitos até as entranhas do teatro e entrou no camarim. O camarim era um lugar bem apertado, usado por todos os atores. Araras de figurino competiam por espaço com perucas, maquiagem, acessórios, livros e penteadeiras. Ela olhou para toda a bagunça. Era impossível saber o que pertencia a Verônica. Mariana tinha dúvidas se encontraria algo de útil por ali. Mesmo assim, olhou as penteadeiras. Cada uma tinha o próprio espelho, e os espelhos estavam decorados com corações e beijos e mensagens de boa sorte rabiscadas com batom. Havia alguns cartões postais e fotos presas na moldura dos espelhos. Um cartão postal atraiu de imediato o olhar de Mariana. Não se parecia com nenhum dos outros. Ela olhou com atenção. Era uma imagem religiosa, o ícone de uma santa. A santa era linda, com cabelos compridos e loiros, como Verônica. Um punhal de prata estava enfiado em seu pescoço. Ainda mais perturbador, ela segurava uma bandeja onde se via um par de olhos humanos. Mariana se sentiu nauseada enquanto olhava para o cartão postal. Sua mão tremia quando a estendeu para pegá-lo. Retirou-o da moldura do espelho. Virou-o. E lá, como antes, havia uma citação em grego clássico. Capítulo 8. Depois do segundo assassinato, a atmosfera no St. Christopher's College ficou silenciosa e sem vida. Era como se um tipo de peste, uma praga, tivesse se alastrado pela faculdade. Como no mito grego, a doença destrói Tebas.
Um veneno invisível transportado pelo ar circulava pelos pátios, e esses muros antigos, outrora um abrigo do mundo exterior, agora não ofereciam proteção nenhuma. Apesar das declarações e das garantias de segurança feitas pelo diretor, pais retiravam seus filhos da faculdade em quantidade cada vez maior. Mariana não os culpava, tampouco culpava os alunos por quererem ir embora. Em parte ela desejava pegar Zoe e levá-la para Londres. Mas sabia que não lhe convinha sugerir isso. Zoe permaneceria lá, isso era certo, assim como Mariana. O assassinato de Verônica havia afetado Zoe profundamente. O fato de ter se abalado tanto a deixou surpresa. Disse que se sentia hipócrita. E olha que eu nem gostava da Verônica. Não sei porque não consigo parar de chorar. Mariana imaginava que Zoe estivesse usando a morte de Verônica para expressar parte da tristeza que sentia em relação a Tara, uma tristeza profunda e assustadora demais para ela. Então essas lágrimas eram bem-vindas, saudáveis, e Mariana disse isso a Zoe quando a abraçou, sentada na cama, balançando-a para frente e para trás enquanto Zoe chorava. Tudo bem, querida. Tudo bem. Você vai se sentir melhor. Pode extravasar. E, por fim, as lágrimas de Zoe cessaram. Então Mariana insistiu em levá-la para almoçar. Ela não tinha comido quase nada nas últimas 24 horas. Zoe, de olhos vermelhos e cansados, concordou. No caminho para o hall, elas se encontraram com Clarissa, que sugeriu que lhe fizessem companhia na mesa alta. A mesa alta ficava numa parte do refeitório reservada aos professores e seus convidados. Situava-se numa das extremidades do amplo salão, num estrado elevado como se fosse um palco, abaixo de retratos pintados de antigos mestres fixados nas paredes revestidas por lambris de carvalho. No outro extremo do salão havia um buffet para os estudantes, operado pelos funcionários, vestindo elegantes coletes e gravatas borboleta. Os graduandos ocupavam as mesas compridas dispostas ao longo do salão. Não havia muitos alunos no hall. Mariana não conseguiu evitar olhar para os que estavam lá, com suas fisionomias tensas, falando em voz baixa enquanto se serviam. Nenhum deles parecia em melhor estado que Zoe. Zoe e Mariana se sentaram com Clarissa à cabeceira da mesa alta, afastadas dos demais professores. Clarissa analisou o cardápio com interesse. Apesar dos acontecimentos terríveis, seu apetite permanecia inalterado. Voto no fazão, disse ela. E depois, talvez peras ao vinho. Ou petit gâteau. Mariana fez que sim. E você, Zoe? Ela balançou a cabeça. Não estou com fome. Clarissa lhe dirigiu um olhar preocupado. Você precisa comer alguma coisa, minha querida. Você não parece bem. Precisa se alimentar para se manter forte. Quem sabe o salmão escalfado com legumes? Sugeriu Mariana. Pode ser. Zoe deu de ombros. Pode. O garçom veio e anotou o pedido. Em seguida, Mariana mostrou a elas o cartão postal que tinha encontrado no ADC Tietan. Clarissa o pegou, detendo-se na imagem. Ah, Santa Luzia, se não me engano. Santa Luzia? Não conhece. Suponho que ela seja um tanto desconhecida, que é o que acontece com alguns santos. Foi mártir durante a perseguição de Diocleciano aos cristãos, por volta do ano 300. Seus olhos foram arrancados antes que ela fosse apunhalada e morresse. Pobre Luzia. Consequentemente, ela é a santa padroeira dos cegos. Normalmente é representada assim, levando seus olhos numa bandeja. Clarissa virou o cartão postal. Seus lábios se moveram em silêncio enquanto lia os versos em grego. Bem, disse ela, desta vez é de Ifigênia em Aulis, de Eurípides. O que diz? É sobre Ifigênia sendo conduzida para a morte. Clarissa tomou um gole de vinho e traduziu. Contemple a donzela, com grinaldas nos cabelos e água benta aspergida sobre ela, andando para o altar do sacrifício da indescritível deusa, sobre o qual o sangue verterá, é a palavra em grego. Quando seu lindo pescoço for ferido. Mariana ficou nauseada. Meu Deus do céu. Não muito apetitoso, eu garanto, disse Clarissa, devolvendo o cartão postal a Mariana. Mariana olhou para Zoe. O que você acha? Acha que Fosca poderia ter mandado isso para ela? O professor Fosca, disse Clarissa com um olhar perplexo enquanto Zoe examinava o cartão postal. Você não está sugerindo? Não acha que o Fosca tem um grupo de alunas preferidas. Você sabia disso, Clarissa? Mariana olhou para Zoe por um instante. Elas se encontram com um professor em particular, em segredo. Ele as chama de as musas. As musas, disse Clarissa. Primeira vez que ouço falar disso. Uma paródia dos apóstolos. Talvez? Apóstolos. A Sociedade Literária Secreta de Tennyson, onde ele conheceu Alan. Mariana olhou fixamente para ela. Levou um segundo para recobrar a voz. Ela fez que sim. Talvez. Obviamente, os apóstolos eram todos homens. Suponho que a filiação das musas seja feminina. Exatamente. E a Tara e a Verônica eram integrantes. Você não acha que é uma coincidência estranha? Zoe, o que você acha? Zoe parecia desconcertada, mas assentiu com a cabeça, olhando para Clarissa. Para ser sincera, acho que é o tipo de coisa que ele faria. Mandar um cartão postal como esse. Por que você diz isso? O professor é antiquado assim, do tipo que manda cartões postais. Digo, ele costuma enviar bilhetes escritos à mão. E no período passado deu um seminário sobre a importância da carta como forma artística. Sei que isso não prova nada. Não prova? Perguntou Mariana. Não tenho tanta certeza. Clarissa deu uma batidinha no cartão postal. O que você acha que isto significa? Eu não entendo o propósito. Significa que é um jogo. Anunciando a sua intenção desse jeito. É um desafio, e ele está se divertindo. Escolheu as palavras com cuidado. E tem mais uma coisa, da qual ele nem deve ter consciência. Existe uma razão para escolher essas citações. Elas têm significado para ele. Como assim? Não sei. Mariana balançou a cabeça. Não entendo,
e precisamos entender. É o único jeito de ele ser detido. E por ele, você se refere a Edward Fosca? Talvez. Clarissa pareceu bastante preocupada ao ouvir isso. Ela meneou a cabeça, mas não fez mais comentários. Mariana contemplou em silêncio o cartão postal à sua frente. Então chegou a comida, e Clarissa caiu dentro do almoço, enquanto Mariana dirigia a atenção a Zoe, certificando-se de que ela comesse um pouco. Edward Fosca não foi mencionado de novo durante a refeição, mas permaneceu nos pensamentos de Mariana, pendurado, nas sombras, feito um morcego. Capítulo 9. Depois do almoço, Mariana e Zoe foram até o bar da faculdade para tomar uma bebida. O bar estava nitidamente mais silencioso que o normal. Havia apenas um punhado de alunos por lá, bebendo. Mariana viu Serena sentada sozinha. Ela não percebeu a presença das duas. Zoe pediu 2 taças de vinho, enquanto Mariana foi até o fundo do bar, onde estava Serena, sentada numa banqueta alta, terminando um gin tônica e mexendo no celular. Oi, disse Mariana. Serena ergueu o olhar e voltou ao telefone, sem falar nada. Como vai, Serena? Nenhuma resposta. Mariana olhou para Zoe, pedindo ajuda, e Zoe fez um gesto fingindo levar um copo à boca. Mariana entendeu. Posso te pagar outra bebida? Serena balançou a cabeça. Não. Vou ter que sair daqui a pouco. Mariana sorriu. É o seu admirador secreto. Obviamente, ela não devia ter dito isso. Serena olhou para Mariana com uma raiva surpreendente. Qual é o seu problema? Porra. O quê? O que você tem contra o professor Fosca? É como se você estivesse obcecada. Sei lá. O que foi que você falou dele para a polícia? Não sei do que você está falando. Mas, no fundo, Mariana ficou aliviada ao saber que o inspetor-chefe a havia levado a sério o suficiente para interrogar Fosca. Eu não acusei de nada, disse ela. Só sugeri que o inspetor fizesse algumas perguntas a ele. Bem, ele fez. Um monte. E a mim também. Está contente agora? O que você disse à polícia? A verdade. Que eu estava com o professor Fosca quando a Verônica foi assassinada na 4ª noite. Tive aula com ele no período da noite. Entendeu? E ele não saiu? Nem para fumar? Nem para fumar. Serena dirigiu um olhar frio para Mariana, mas se distraiu com uma mensagem no celular. Ela leu e se levantou. Preciso ir. Espera. Mariana baixou a voz. Serena, quero que você tome muito cuidado. Está bem? Ah, vai a merda. Serena pegou a bolsa e saiu. Mariana suspirou. Zoe se sentou na banqueta que Serena tinha ocupado. Não deu muito certo. Não. Mariana balançou a cabeça. Não deu. E agora? Não sei. Zoe deu de ombros. Se o professor Fosca estava com a Serena quando a Verônica foi morta, ele não poderia ter feito nada. A não ser que a Serena esteja mentindo. Você acha mesmo que ela mentiria por ele? 2 vezes. Zoe olhou para ela como se duvidasse e deu de ombros. Não sei, Mariana. O quê? Zoe evitou o olhar de Mariana. Por um instante não falou nada. É o seu jeito quando se trata dele. É estranho. Estranho? Como assim? O professor tem um álibi para os 2 assassinatos, e mesmo assim você não desiste. Isso tem a ver com ele, ou com você? Comigo. Mariana não acreditava no que estava ouvindo. Sentiu as maçãs do rosto ruborizando de tanta indignação. Do que você está falando? Zoe balançou a cabeça. Esquece. Se você tem alguma coisa para me dizer, então diz de uma vez. Não adianta. O que eu sei é que, quanto mais me empenho em tirar da sua cabeça esse lance do professor Fosca, mais você insiste. Você é tão teimosa. Não sou teimosa. Zoe deu uma risada. O Sebastian costumava dizer que você era a pessoa mais teimosa que ele tinha conhecido na vida. Ele nunca disse isso para mim. Bem, ele disse para mim. Não entendo aonde você quer chegar. Zoe. Não entendo o que está querendo dizer. Que lance é esse do Fosca? Me diz você. O quê? Eu não estou afim dele. Se é isso que você está insinuando. Ela se deu conta de que tinha falado alto. 2 alunos do outro lado do bar ouviram e olharam em sua direção. Pela primeira vez desde que se lembrava, ela e Zoe estavam à beira de um bate-boca. Mariana se sentia irracionalmente irritada. Por quê? Elas se entreolharam por um instante. Zoe foi a primeira a ceder. Esquece, disse, balançando a cabeça. Me desculpa. Eu estou falando bobagem. Me desculpa também. Zoe olhou o relógio em seu pulso. Tenho que ir. Tenho uma aula sobre Paraíso Perdido. Vai lá. Vejo você no jantar? Ah. Mariana hesitou. Não posso. Vou me encontrar com... Não queria contar a Zoe dos planos de jantar com o professor Fosca. Não agora, ou entenderia tudo errado. Vou me encontrar com um amigo. Quem? Ninguém que você conhece. Um antigo colega da faculdade. É melhor você ir agora, senão vai se atrasar. Oi fez que sim. Deu um beijo rápido no rosto de Mariana, que apertou o braço dela. Zoe, toma cuidado você também. Está bem? Não entrar em carros com homens estranhos. É isso? Não brinca. Estou falando sério. Eu sei me cuidar, Mariana. Não estou com medo. Era esse tom de valentia na voz de Zoe que mais preocupava Mariana. Capítulo 10. Depois que Zoe saiu, Mariana ficou no bar por um tempo, segurando a taça de vinho, bebericando. Repassava a conversa mentalmente. E se Zoe estivesse certa? E se Fosca fosse inocente?
Fosca tinha um álibi para ambos os assassinatos, e, mesmo assim, Mariana havia tecido uma rede de suspeitas em torno dele, simplesmente pegando alguns fiapos de quê, exatamente? Nem mesmo fatos, nada de concreto. Detalhes pequenos, aquele medo no olhar de Zoe, o fato de que ele lecionava a tragédia grega para Tara e Verônica e o fato de que ela havia se convencido de que Fosca tinha enviado aqueles cartões. E sua intuição lhe dizia que a pessoa que enviará os postais para essas meninas também as tinha assassinado. Mesmo que fosse uma abordagem irracional e até fantasiosa para um homem como o inspetor-chefe Sanga, da perspectiva de uma terapeuta como Mariana, a intuição era quase sempre tudo em que podia se basear, embora parecesse inconcebível que um professor nessa universidade pudesse assassinar suas alunas, de modo tão terrível, tão às claras, e esperasse se livrar de qualquer suspeita. Mesmo assim, se ela estivesse certa, então Fosca teria se livrado. Mas e se ela estivesse enganada? Mariana precisava pensar racionalmente, mas não conseguia. Sua mente estava anuviada, e não era por causa do vinho. Sentia-se atordoada e cada vez mais insegura. E agora? Não fazia ideia de qual seria o próximo passo. Fica tranquila, pensou. Se eu estivesse trabalhando com um paciente e me sentisse assim, tão perdida, o que eu faria? A resposta lhe ocorreu imediatamente. Ela pediria ajuda, obviamente. Solicitaria alguma orientação. Não era má ideia. Encontrar-se com sua supervisora só ajudaria. E sair dali, ir para Londres, fugindo dessa faculdade e de sua atmosfera tóxica, mesmo que por algumas horas, seria um imenso alívio. Sim, pensou. É o que vou fazer. Vou ligar para Ruth e vou vê-la em Londres amanhã cedo. Mas, antes de tudo, Mariana tinha um compromisso à noite, em Cambridge. Às 8 horas ela tinha um jantar, com Edward Fosca. Capítulo 11. Às 8 horas, Mariana chegou às dependências do professor Fosca. Encarou a porta grande e imponente. Lá havia uma placa preta onde estava gravado o professor Edward Fosca em letras cursivas brancas. Dava para ouvir música clássica vindo do interior. Ela bateu a porta. Nenhuma resposta. Bateu de novo, mais forte. Nenhuma resposta por um instante. Então, está aberta, falou uma voz distante. Entre. Mariana respirou fundo e abriu a porta. Foi saudada por uma escada de olmo, antiga, estreita e irregular nos pontos em que a madeira tinha empenado. Teve que prestar atenção aos passos enquanto subia. A música agora estava mais alta. Era latim, uma área religiosa ou um salmo musicado. Tinha escutado antes, em algum lugar, mas não lembrava onde. Era bonita, mas assustadora, com um pulsar de cordas fazendo lembrar as batidas de um coração, ironicamente imitando a batida ansiosa do coração de Mariana enquanto ela subia a escada. Lá em cima, a porta estava aberta. Ela entrou. A primeira coisa que viu foi um grande crucifixo pendurado no hall de entrada. Era lindo, de madeira escura, ornamentado, gótico, com entalhes intrincados, mas seu tamanho o tornava intimidador, e Mariana passou depressa por ele. Entrou na sala de estar. Estava difícil enxergar algo. A única iluminação era proveniente de velas disformes derretidas pela metade aqui e ali. Seus olhos levaram alguns segundos para se adaptar à escuridão profunda, densa, com incenso queimando. Sua fumaça preta atenuava a luz das velas, dificultando ainda mais a visibilidade. Era um cômodo grande, com janelas voltadas para o pátio. Várias portas conduziam a outros cômodos. As paredes estavam cobertas de quadros, e as prateleiras, abarrotadas de livros. O papel de parede era verde escuro e preto, um padrão repetitivo de folhas e folhagens com um efeito perturbador. Dava a Mariana a sensação de estar numa selva. Havia esculturas e enfeites dispostos no aparador da lareira e nas mesas, um crânio humano, brilhando no escuro, e uma estatueta de Pan, descabelado, segurando um odre de vinho, com pernas, chifres e cauda de bode. E, ao lado, uma pinha. De repente, Mariana teve certeza de que estava sendo observada. Sentiu o olhar em sua nuca. Ela se virou. Edward Fosca estava ali, de pé. Ela não ouviu entrar. Teria ele ficado nas sombras o tempo todo, observando-a? Boa noite, disse ele. Os olhos pretos e os dentes brancos cintilavam à luz das velas, e os cabelos meio despenteados caíam sobre os ombros. Usava blazer preto, uma camisa branca impecável e gravata borboleta preta. Ele era tão bonito, pensou Mariana, e imediatamente sentiu raiva de si mesma por pensar assim. Não sabia que iríamos à mesa alta, disse ela. Não vamos. Mas você está vestido. Ah, Fosca olhou para sua roupa e sorriu. Não é sempre que tenho a oportunidade de jantar com uma mulher tão bonita. Resolvi me vestir de acordo com a ocasião. Permita que eu lhe sirva uma bebida. Sem esperar resposta, ele puxou do balde de gelo uma garrafa de champanhe já aberta. Completou sua própria taça, então serviu Mariana. Obrigada. Edward Fosca ficou parado por um instante, observando-a, seus olhos pretos admirando-a. A nós, disse ele. Mariana não brindou. Levou a taça aos lábios e provou o champanhe. Era borbulhante e seco, refrescante. O gosto era bom, e ela esperava que acalmasse. Tomou outro gole. Houve uma batida à porta no andar de baixo. Fosca sorriu. Ah, é o Greg. Greg? Da cafeteria. Ouviu-se um alvoroço de passos, e Gregory, um garçom ágil, de colete e gravata, surgiu com uma embalagem para refeições quentes numa das mãos e uma embalagem para alimentos frios na outra. Sorriu para Mariana. Boa noite, senhorita. Olhou para o professor. Se me permite. Por favor. Fosca assentiu. Pode arrumar. Eu mesmo sirvo. Muito bem, senhor. Mais que depressa ele se retirou e foi para a sala de jantar.
Mariana dirigiu a Fosca um olhar interrogativo. Ele sorriu. Eu queria ter mais privacidade do que o hall pode oferecer. Mas não sou nenhum chefe. Então convenci o Greg a trazer o hall para nós. E como conseguiu isso? Com uma gorjeta generosa. Não vou lisonjeá-la dizendo quanto foi. Você teve bastante trabalho, professor. Por favor, me chame de Edward. E é um prazer, Mariana. Ele sorriu e olhou fixamente para ela em silêncio. Mariana se sentiu pouco à vontade e desviou o olhar. Seus olhos se dirigiram à mesa de centro, e a pinha. O que é isso? Fosca seguiu seu olhar. A pinha? Nada. Me lembra minha terra. Por quê? Eu me lembro de um slide de pinha no seu seminário sobre Eleusis. Fosca concordou, assentindo com a cabeça. Sim, de fato. Verdade. Cada iniciado no culto é presenteado com uma pinha à entrada. Entendo. Por que uma pinha? Bem, não é a pinha em si. É o que simboliza. Que é? Ele sorriu e a encarou por um instante. É a semente dentro da pinha. A semente dentro de nós, o espírito no interior do corpo. Trata-se de abrir a mente para esse fato. Um compromisso de olhar para o interior e encontrar a alma. Fosca pegou a pinha. Ofereceu-a a Mariana. Eu a ofereço a você. É sua. Não, obrigada. Mariana balançou a cabeça. Não quero. Ela disse isso com mais rispidez do que pretendia. Entendo. Fosca abriu um sorriso de quem se divertia. Colocou a pinha de volta na mesa. Houve uma pausa. Um instante depois, Greg apareceu. Tudo certo, senhor. E a sobremesa está na geladeira. Obrigado. Boa noite. Ele cumprimentou Mariana e se retirou da sala. Mariana ouviu quando ele desceu a escada e fechou a porta. Estavam a sós. Houve uma pausa, uma tensão entre eles quando se entreolharam. De qualquer maneira, foi essa percepção de Mariana. Não sabia o que Fosca sentia, o que havia por trás daquele seu jeito sereno, charmoso. Era quase impossível interpretá-lo. Ele fez um gesto na direção da outra sala. Vamos? Capítulo 12. Na sala de jantar escura, revestida de lambris de madeira, a mesa comprida tinha sido coberta com uma toalha de linho branca. Velas altas queimavam em castiçais de prata. E uma garrafa de vinho tinto tinha sido decantada e colocada no aparador. Atrás da mesa, pela janela, dava para ver o carvalho do centro do pátio contra um céu que escurecia. Estrelas cintilavam em meio aos galhos. Em qualquer outra situação, pensou Mariana, jantar nesta linda sala antiga seria absolutamente romântico. Mas não agora. Sente-se, disse Fosca. Mariana foi até a mesa. 2 lugares tinham sido postos, um de frente para o outro. Ela se sentou, e Fosca foi até o aparador, onde a comida estava disposta. Um pernil de cordeiro, batatas assadas e salada verde. O cheiro está bom, disse ele. Pode acreditar. É bem melhor do que se eu tivesse me aventurado a preparar o jantar. Tenho um paladar um tanto sofisticado, mas sou limitado na cozinha. Só preparo mesmo as receitas corriqueiras de massa que uma mãe italiana ensinou ao filho. Ele sorriu para Mariana e pegou uma grande faca de trinchar. Ela reluziu à luz das velas. Mariana observou enquanto ele manuseava a faca com rapidez e habilidade para cortar o cordeiro. Você é italiano? Perguntou ela. Fosca fez que sim. Segunda geração. Meus avós emigraram de navio da Sicília. Você foi criado na cidade de Nova York? Não exatamente. No estado de Nova York. Numa fazenda, no meio do nada. Fosca serviu a Mariana várias fatias de cordeiro, algumas batatas e um pouco de salada. Preparou para ele um prato semelhante. E você foi criada em Atenas? Fui, sim. Assentiu com a cabeça. Nos arredores. Que exótico. Sinto inveja. Mariana sorriu. Eu poderia dizer o mesmo de uma fazenda em Nova York. Não se você tivesse conhecido o lugar. Era um buraco. Eu não via a hora de sair de lá. Seu sorriso se desfez quando disse isso, e agora parecia bem diferente. Mais tenso e mais velho. Ele colocou o prato diante dela. Então levou o próprio prato para o outro lado da mesa e se sentou. Prefiro mal passado. Espero que não se importe. Tudo bem. Bom apetite. Mariana olhou para o prato à sua frente. As fatias finas de cordeiro estavam tão mal passadas que uma poça vermelha e brilhante de sangue tinha escorrido e se espalhava pela porcelana branca. Ela ficou enjoada só de olhar. Obrigado por aceitar jantar comigo, Mariana. Como eu disse no Fellows Garden, você me intriga. É sempre intrigante quando alguém se interessa por mim. E foi o que aconteceu com você, certamente. Ele deu uma leve risada. Esta noite é a minha oportunidade de retribuir o favor. Mariana pegou o garfo, mas não conseguiu comer a carne. Em vez disso, concentrou-se nas batatas e na salada, afastando as folhas verdes da poça de sangue que aumentava. Sentia os olhos de Fosca voltados para ela. Como era frio seu olhar, como um basilisco. Você não provou o cordeiro. Não vai provar? Mariana fez que sim. Cortou um pedaço pequeno de carne e enfiou uma lasca vermelha na boca. Tinha um gosto metálico, de sangue. Fez todo o esforço possível para mastigar e engolir. Fosca sorriu. Perfeito. Mariana pegou a taça. Lavou o gosto de sangue com o resto do seu champanhe. Notando que a taça estava vazia, Fosca se levantou. Vamos tomar um vinho? Foi até o aparador e serviu 2 taças de Bordeaux tinto. Voltou e entregou uma taça a Mariana. Ela levou o vinho aos lábios e bebeu. Era bastante terroso e encorpado. Já sentia os efeitos do champanhe no estômago vazio. Devia parar de beber ou logo ficaria embriagada. Mas não parou. Fosca se sentou outra vez, observando-a, sorrindo.
Me fale do seu marido. Mariana balançou a cabeça. Não. Ele pareceu se surpreender. Não? Por que não? Não quero. Nem mesmo o nome dele. Mariana falou em voz baixa. Sebastian. E de algum modo, só de proferir o nome dele, ela o evocou por um segundo, seu anjo da guarda, e se sentiu mais segura, mais calma. E Sebastian sussurrou ao seu ouvido. Não fique assustada, amor, imponha-se. Não tenha medo. Decidiu aceitar o conselho. Mariana ergueu o olhar e fitou os olhos de Fosca. Me fale de você, professor. Edward. O que você gostaria de saber? Me fale da sua infância. Minha infância. A sua mãe. Como era? O que mais gostava nela? Fosca achou graça. Minha mãe? Vai me analisar enquanto jantamos? Só estou curiosa, disse Mariana. Me pergunto o que mais ela ensinou a você além das receitas de massa. Fosca balançou a cabeça. Minha mãe me ensinou muito pouco, infelizmente. E você? Como era sua mãe? Eu não conhecia minha mãe. Ah. Fosca assentiu com a cabeça. Acho que, na verdade, também não conheci minha mãe direito. Ele avaliou Mariana por um instante, refletindo. Ela conseguia ver a mente de Fosca dando voltas. Era realmente brilhante, pensou. Afiado como uma faca. Precisava ser cuidadosa. Assumiu um tom casual. Foi uma infância feliz? Posso ver que você está decidida a fazer disso uma sessão de terapia. Não uma sessão de terapia. Só uma conversa. Conversas são vias de mão dupla. Mariana. Fosca sorriu e esperou. Vendo que não tinha escolha, ela aceitou o desafio. Eu não tive uma infância feliz, disse ela. Foi feliz em alguns momentos, talvez. Eu amava muito meu pai, mas o quê? Mariana deu de ombros. Havia mortes demais. Eles se entreolharam por um instante. Fosca assentiu com a cabeça lentamente. Sim, posso ver nos seus olhos. Há uma grande tristeza neles. Sabe, você me faz lembrar de uma heroína tennysoniana, do poema Mariana. Ele não vem, disse ela, nada me conforta. Estou cansada, cansada. Queria estar morta. Ele sorriu. Mariana desviou o olhar, sentindo-se exposta e irritada. Pegou a taça. Tomou o vinho de um gole só. Então o encarou. Sua vez, professor. Muito bem. Fosca bebericou um pouco de vinho. Se eu fui uma criança feliz? Balançou a cabeça. Não, não fui. Por que não? Ele não respondeu imediatamente. Levantou-se e foi buscar o vinho. Encheu a taça de Mariana enquanto falava. Para dizer a verdade, meu pai era um homem muito violento. Eu vivia com medo, receava pela minha vida e pela vida da minha mãe. Eu o vi batendo nela várias vezes. Mariana não esperava uma declaração tão sincera. Mas, apesar de as palavras parecerem verdadeiras, eram desprovidas de qualquer emoção. Era como se ele não sentisse nada. Sinto muito, disse ela. Isso é terrível. Ele deu de ombros. Não falou nada por um instante. Sentou-se de novo. Você tem a habilidade de arrancar das pessoas o que elas guardam, Mariana. É uma boa terapeuta, dá para ver. Apesar da minha intenção de não me revelar, você conseguiu me levar para o seu divã. Ele sorriu. Terapeuticamente falando. Claro. Mariana hesitou. Você já foi casado? Fosca deu uma risada. Isso é que é seguir uma linha de raciocínio. Estamos nos transferindo do divã para a cama? Ele sorriu e tomou mais vinho. Não me casei, não. Nunca encontrei a mulher certa. E olhou fixamente para ela. Ainda não. Mariana não disse nada. Ele continuou a encará-la. Seu olhar era pesado, intenso, insistente. Ela se sentia como um coelho diante de faróis de carro. Pensou na palavra que Zoe empregou. Fascinante. Finalmente, sentindo-se incapaz de sustentar o olhar dele, ela olhou para o lado, o que pareceu diverti-lo. Você é uma mulher bonita, ela ouviu dizer, mas tem mais que beleza. Tem uma qualidade, uma serenidade. Como a serenidade no fundo do oceano, muito abaixo das ondas, onde nada se move. Muito imóvel, e muito triste. Mariana não disse uma palavra. Não lhe agradava o rumo que as coisas estavam tomando. Percebia que estava perdendo o controle, se é que em algum momento tivera. Também estava um pouco alta e despreparada para a repentina transição de Fosca, de romance para assassinato. Hoje de manhã eu recebi a visita do inspetor-chefe Sanga, disse ele. Ele queria saber onde eu estava quando Verônica foi assassinada. Ele olhou para Mariana, talvez esperando uma reação. Ela não correspondeu à sua expectativa. E o que você disse? A verdade. Que estava dando uma aula particular para Serena em minhas dependências. Sugere que confirmasse com ela caso não acreditasse em mim. Entendo. O inspetor me fez muitas perguntas, e a última foi sobre você. Sabe o que ele me perguntou? Mariana meneou a cabeça. Não faço ideia. Ele queria saber por que você desconfiava tanto de mim. O que eu fiz para merecer isso? E o que você disse? Disse que não fazia a menor ideia, mas queria perguntar. Ele sorriu. Então estou lhe perguntando. O que está acontecendo, Mariana? Você tem movido uma campanha contra mim desde o assassinato de Tara. E se eu lhe disser que sou inocente? Adoraria atender às suas expectativas e ser o seu bode expiatório, mas você não é meu bode expiatório. Não? Um forasteiro. Um colarinho azul americano no mundo elitista da academia inglesa? Eu distou. Isso não é verdade. Mariana balançou a cabeça. Eu diria que você se encaixa muito bem. Bem, é claro que fiz o melhor que pude para me integrar. Mas o cerne da questão é que, embora os ingleses sejam muito mais discretos que os americanos no quesito xenofobia, eu sempre vou ser um estrangeiro, e, consequentemente, visto com desconfiança. Ele fixou um olhar intenso em Mariana. Como você também não é daqui. Não estamos falando de mim.
Ah, estamos. Sim, somos vinho da mesma pipa. Ela franziu a testa. Não somos. De jeito nenhum. Ah, Mariana. Ele riu. Você não acha mesmo que eu esteja matando as minhas alunas? Acha? É absurdo. Apesar de que algumas delas bem que mereciam. Riu novamente, e sua risada fez Mariana sentir um arrepio na espinha. Ela o encarou, achando ter acabado de vislumbrar quem ele realmente era. Frio, sádico, totalmente indiferente. Estava entrando em território perigoso, ela bem sabia, mas o vinho a tornará destemida e imprudente, e talvez jamais tivesse outra oportunidade como essa. Escolheu as palavras com cuidado. Gostaria de saber, então, exatamente, que tipo de pessoa você acha que matou essas meninas? Fosca olhou para ela, parecendo surpreso diante da pergunta, mas assentiu. Pensei um pouco nisso, a propósito. Tenho certeza de que sim. E, disse ele, a primeira coisa que me chama atenção é que a coisa é de natureza religiosa. Isso é evidente. É um homem espiritual. Aos olhos dele, pelo menos. Mariana se lembrou do crucifixo no hall de entrada. Como você, pensou. Fosca bebericou o vinho e continuou. Os assassinatos não são meros ataques aleatórios. Acho que a polícia ainda não chegou a essa conclusão. Os homicídios são um ato de sacrifício. Mariana ergueu o olhar incisivamente. Um ato de sacrifício? Isso mesmo. É um ritual, de renascimento e ressurreição. Não vejo ressurreição alguma. Apenas morte. Depende totalmente de como você vê. Ele sorriu. E ainda vou dizer mais. Ele é um ator. Adora representar. Como você, pensou ela. Os assassinatos me fazem lembrar de uma tragédia jacobina, disse ele. Violência e horror, para escandalizar e entreter. Entreter? Do ponto de vista teatral. Ele sorriu. E Mariana foi tomada por um desejo de se afastar o máximo possível dele. Ela empurrou o prato. Já terminei. Tem certeza de que não quer mais? Ela fez que não. Estou satisfeita. Capítulo 13. O professor Fosca sugeriu que o café e a sobremesa fossem servidos na sala de estar, e Mariana, relutante, acompanhou até o cômodo ao lado. Ele indicou um amplo sofá escuro próximo à lareira. Não quer se sentar? Mariana relutou em se sentar ao lado dele e em ficar tão perto. De certo modo, isso a deixava insegura. E um pensamento lhe ocorreu. Se ela ficava apreensiva assim de estar a sós com ele, como se sentiria uma menina de 18 anos? Ela balançou a cabeça. Estou cansada. Acho que vou dispensar a sobremesa. Não vá embora ainda. Deixe-me preparar o café. Antes que ela pudesse recusar, Fosca saiu da sala e desapareceu na cozinha. Mariana lutou contra o impulso de sair correndo, de dar o fora. Sentia-se tonta e frustrada, e chateada consigo mesma. Não tinha conseguido nada. Não descobrira nada além do que já sabia. Devia simplesmente partir antes que ele voltasse e ela fosse forçada a repelir suas investidas amorosas, ou coisa pior. Enquanto pensava no que fazer, correu os olhos pela sala. Seu olhar se deteve numa pequena pilha de livros na mesa de centro. Encarou o primeiro livro da pilha. Virou a cabeça de lado para ver o título. Obras completas de Eurípides. Mariana deu uma olhada para trás, na direção da cozinha. Nenhum sinal dele. Apressou-se para pegar o livro. Alcançou-o e o pegou. Uma parte do marcador de livro de couro vermelho estava para fora. Ela abriu o livro na página marcada. O marcador estava inserido no meio de uma cena de Ifigênia em Aulis. O texto traduzido de um lado da página, e, do outro, o original, em grego clássico. Vários versos tinham sido sublinhados. Mariana os reconheceu imediatamente. Eram os mesmos do cartão postal que tinha sido enviado a Verônica. O que você está olhando? Mariana deu um pulo. A voz dele estava logo atrás dela. Ela fechou o livro, batendo, virou o rosto para ele com um sorriso forçado. Nada. Fosca lhe entregou uma xícara pequena de expresso. Aqui. Obrigada. Ele olhou de relance para o livro. Eurípides, como você pode ter percebido, é o meu preferido. Penso nele como um velho amigo. Ah, sim. Ele é o único autor de tragédias que diz a verdade. A verdade? Sobre o quê? Tudo. Vida. Morte. A crueldade inacreditável do ser humano. Ele é sincero. Fosca tomou um pouco de café, encarando-a. E, quando olhou no fundo dos seus olhos pretos, Mariana não teve mais dúvidas. Tinha certeza absoluta. Estava olhando para os olhos de um assassino.